Olá, seja muito bem-vindo ao Band Entrevista. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Data para celebrar, mas sobretudo para analisar, de preferência de forma mais profunda, os temas que dizem respeito ao universo feminino. Claro que existem conquistas, mas ainda temos muito que avançar para alcançar o respeito que precisamos. A cada hora, em média, 500 mulheres são agredidas fisicamente só aqui no Brasil. E a cada 2 horas, uma mulher é assassinada, fruto de uma cultura ainda muito machista. Machismo que pode ser visto em piadas, comentários e até nas músicas. Uma psicóloga da Universidade daqui de Brasília fez um estudo junto com uma aluna com 300 músicas sertanejas mais ouvidas no Brasil em um período de 3 anos. E o resultado foi impressionante. E para falar sobre este e vários outros temas, nós convidamos a pesquisadora e psicóloga Vanessa Zanello. Olá! Seja bem-vinda ao Band Entrevista. Que honra, que prazer te receber aqui. Muito obrigada. Eu sei que você tem vários estudos, livro também, que a gente vai mostrar daqui a pouco. Mas eu queria começar um pouco falando sobre esse estudo dessas músicas sertanejas. Como é que surgiu essa ideia? Então, olha só, eu fiz uma pesquisa com uma aluna, a Maria Gama, e na verdade veio através da necessidade de desnaturalizar alguma coisa que é muito presente em nossa cultura, porque a música faz parte do cotidiano dos brasileiros. Sim. E a gente canta sem perceber. Sim. E grande parte dessas músicas romantizam um tipo de amor que é profundamente daninho para as mulheres. Isso tem a ver com o dispositivo amoroso, principalmente com a ideia de que elas são escolhidas, de que elas são responsáveis pela mudança do homem. Então ele era cachaceiro, vagabundo, e agora ele é um homem de família, dedicado, largou a cachaça pela sorveteria, né? Tem uma música que fala sobre isso. E isso acaba reforçando um tipo de subjetividade nas mulheres que é muito ruim. E, principalmente, romantiza também certas emoções que não são muito legais para a saúde mental das mulheres. Perfeito. Então, o que você, no seu livro até você fala da prateleira do amor, né? Que é uma Exato. metáfora que você usa, né? Exato. Isso é uma questão também interessante dentro das músicas sertanejas. Geralmente, a mulher, quando ela é retratada pela paixão e termina um amor, para ela é o fim. Então, assim, é o desespero. É como se sem um amor, sem um homem, acabasse a vida dessa mulher. O que significa a prateleira do amor? Que tem a ver com o que eu chamo de dispositivo amoroso. Quer dizer que as mulheres no Brasil aprendem uma certa forma de amar que é profundamente desempoderadora. Essa é uma das frases que tem no livro que eu lancei em 2018, que diz o seguinte: na nossa cultura, as mulheres aprendem a amar os homens Esse livro, né? Exatamente. Vou mostrar aqui, você pode continuar falando. E os homens aprendem a amar muitas coisas. Não pode dar certo. Então, as mulheres se subjetivam na prateleira do amor. Quer dizer o seguinte, que ser escolhida por um homem é você se reafirmar identitariamente. Ou seja, não existe pior tragédia, talvez, no Brasil, uma das piores, do que ser solteira. A gente nunca entende uma mulher solteira no Brasil como tendo protagonismo. Isso é muito cruel para as mulheres. E a primeira coisa que a gente se pergunta, então você fica assim, 20 anos sem ver uma amiga e você pergunta para ela, a primeira coisa que você fala, e aí, casou? E se ela diz não, você diz, pensa, né, coitada, mas tão bonita, deve ter um defeito para estar encalhada na prateleira do amor. Isso é uma cultura brasileira ou não necessariamente? Olha, eu acho que é uma cultura sexista. Na América Latina isso funciona muito bem, em outros países, mas isso é vendido em vários filmes também. A gente falou um pouquinho das músicas, mas eu gosto muito de dar o exemplo da Pequena Sereia, que é um desenho que foi popular, que foi sucesso de bilheteria, mas qual que é a história da Pequena Sereia? É uma sereia que é super curiosa, né? Ela faz tudo o que dá na tenda. O pai dela diz assim, não vai em tal lugar, ela vai até ela conhecer um homem. E aí o que acontece quando ela se apaixona? Ela começa a barganhar com a Úrsula, que é a bruxa no fundo do mar, para conseguir ter um corpo de mulher. E o que ela abre mão para poder conquistar esse homem? Da voz. E da essência dela, né? Exatamente. Só que aí vem uma grande pedagogia afetiva para as mulheres. Se você quiser ter e manter um homem, você precisa aprender a se calar. Grande parte das doenças mentais da nossa cultura para as mulheres tem a ver com depressão e ansiedade. As mulheres aprendem a se silenciar para manter o bem-estar dos outros e manter as relações. E muitas vezes se silenciar diante de uma agressão ou de agressões. Olha, de agressões do que ela deseja. Eu já atendi mulheres mais velhas que diziam assim, eu perguntava o que te dá prazer? E ela dizia, eu não sei. Vive em função do outro. Vive em função do outro. E isso tem muito a ver com o dispositivo amoroso. E isso, essa capa, eu queria que você falasse um pouco sobre essa capa do livro, que eu acho que tem a ver com isso também que a gente está falando, né? Sim, essa capa é um quadro que pertenceu aos meus avós maternos. Meu avô era um homem que viajava muito e trouxe esse quadro numa das viagens. E era um homem patriarcal, como todos os homens da época dele, tiveram 9 filhos.
E numa dessas viagens, os meus tios pediram para o meu avô, para minha avó, vamos fazer uma festa e tal. Antigamente, dançar música lenta, gente, era uma coisa horrorosa, era proibido. E minha avó, como todas as mães, combinaram, ok, quando ele viajar, vocês podem dar festa, desde que ele não saiba. E assim, foi feito, esse quadro foi retirado da parede, colocado num canto e tinha um prego. Então, no outro dia, quando eles foram arrumar a casa para poder ficar tudo perfeito e meu avô não saber, o que aconteceu? Minha avó viu que esse quadro tinha um furo. E aí ela pensou, o que eu vou falar agora para o Zanello? E ela não teve dúvida, botou um esparadrapo, mas ficou um buraco branco e ela pintou uma árvore, que é essa araucária aí da capa. E meu avô passou o resto da vida se sentando na mesa de jantar e perguntando, Maria, mas vem cá, minha filha, esse quadro tinha só uma árvore. E minha avó dizia, Zanello, você está doido? Esse quadro sempre tiveram duas árvores. Esse é um ponto muito importante porque todo mundo ri. Mas, para mim, como estudiosa do campo de gênero, das relações, me fica a seguinte questão, que lugar é esse que a gente se subjetiva, onde a gente tem que sempre evitar o mal-estar dos homens? Talvez tenha chegado o tempo de deixar os homens terem que se haver com o próprio buraco. As masculinidades também estão muito adoecidas no nosso país e a gente precisa falar sobre isso. Sim. Ainda é difícil, a gente estava falando dessa cultura, de uma cobrança da sociedade para que a mulher case, para que a mulher tenha família, para que tenha um padrão que nos é imposto, né? E muitas vezes se a mulher, não, eu não quero ter filho, mas como assim você não quer ter filho? Não, eu não quero ter filho. Mas sobretudo também se a mulher quer ser dona de casa, que ela possa fazer as escolhas dela de ser dona de casa, se aquilo for bem para fizer bem para ela. Então, de uma certa forma, a gente tem que nos libertar desse sentimento. Por exemplo, não, eu não vou terminar o meu casamento porque eu vou ficar solteira. E o que eu vou falar para as pessoas? E isso é uma libertação individual também? Renata, a gente tem que pensar sempre numa questão, primeiro, coletiva. Então, assim, esse é um ponto importante. Muitas mulheres se casam com o casamento. Qual é o botão, vamos colocar assim, um gatilho do dispositivo amoroso? É ser escolhida. Então, eu estou aqui, passo um homem, eu brinco no livro, é um perebado, e eu digo, é um perebado. Aí ele me diz assim, boa tarde, Valesca, trouxe um chocolate. Eu vou dizer, nossa, mas ele é até interessante. Porque me viu. Muitas mulheres, né, muito comum na clínica, um perebado se transformar facilmente num príncipe encantado. E qual é o botão? Ser escolhida. Então, muitas mulheres se casam com casamento. Essa prateleira do amor, ela é mediada por um ideal estético, que foi construído na nossa cultura do começo do século passado para cá, que é branco, louro, magro e jovem. Quanto mais distante desse ideal, pior o lugar na prateleira. A prateleira é ruim para todas as mulheres. Na verdade, a prateleira é boa para os homens. Na nossa cultura, um homem só fica sozinho se ele quiser. Você consegue imaginar uma Bruna goleira recebendo 500 cartas para ter visita íntima? A gente tem que se esforçar para ter alguém. O homem não, porque eles lucram com o dispositivo amoroso. Então, muitas mulheres se casam com casamento, esse é um ponto importante, sobretudo quando elas vão envelhecendo, vai dando aquele desespero, o primeiro que passa, escolheu é esse aí. E o que é pior, muitas se casam com o homem que elas querem que ele se torne, e não o homem que é. O amor, gente, não é uma aposta na bolsa. Se você casar com um perebado, você vai morrer provavelmente com um perebadão, a não ser que ele se esforce muito. E as mídias ensinam isso. A Bela e a Fera é um bom exemplo. Vamos falar sobre a Bela e a Fera daqui a pouco? Vamos. Então, olha, a gente lembra que esse programa ele é gravado, mas você também pode e deve participar com comentários e sugestões de entrevistas. Anote o nosso WhatsApp 999769204. E agora a gente faz um breve intervalo, é bem rápido, não saia daí, eu vou esperar você. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre o olhar da sociedade sobre a mulher. Nossa entrevistada é a psicóloga Valesca Zanello. Valesca, você também é professora do Departamento de Psicologia Clínica da UNB, né? No bloco passado nós falávamos sobre a Bela e a Fera, que você ia trazer para a gente uma informação, né, sobre essa questão, uma metáfora da sociedade. Na verdade, o que eu estava dizendo é que as mídias são verdadeiras, o que a gente chama de tecnologias de gênero. O que isso quer dizer para quem está em casa entender? Elas ensinam certos afetos. Então, a Bela e a Fera é uma péssima pedagogia afetiva. Qual que é a história da Bela e da Fera? É uma menina linda que se apaixona por uma fera e consegue transformar a fera num príncipe encantado. Eu estava falando de como é que as mulheres se casam muito mais com o homem que elas querem que aquele cara se torne do que o homem real. Então, isso acaba sendo uma aposta muito furada. Sim, claro. Então, esse desenho, esse filme, que fez tanto sucesso de bilheteria, é uma péssima pedagogia, porque ensina esse tipo de coisa. É muito comum no Brasil as mulheres persistirem em relações abusivas. E por quê? O amor é identitário para as mulheres no Brasil, como não é para os homens.
Então, terminar uma relação amorosa é fracassar como mulher. Quer dizer que ela não fez o suficiente. As mulheres se culpam. Às vezes até porque o cara bebe, porque o cara não Agride. E os outros falam, mas você não fazia a sopinha que ele gostava, você não usava mais a roupa. Complicado isso, né? Pois é, então esse é um ponto importante, porque o amor não é identitário para os homens. Aí alguns homens me dizem assim, mas eu sofro no amor. Gente, ainda bem, né? Senão a gente ia para Marte, não é disso que eu estou falando. Em 20 anos de clínica, eu nunca atendi uma mulher que o principal tema, né, de sessão e de sofrimento não fosse amoroso. Inclusive quando elas estão solteiras, Renata. Então, por exemplo, a mulher está, sei lá, 2 anos sem um parceiro, sem alguém que se interesse, ela diz, devo estar feia, acabada, velha. Por quê? O problema está com ela, entre aspas. Exatamente. Ela acha que o problema está com ela. Porque o que quer dizer a prateleira? Quer dizer que as mulheres se subjetivam na relação com elas mesmas, mediada pelo olhar de um homem que as escolha. Então, isso empodera os homens e não as mulheres. São os homens que avaliam as mulheres física e moralmente. E quem avalia os homens? Os próprios homens. Então, o mesmo mais perebado do perebado se acha no direito de julgar uma mulher. Por exemplo, aquele homem que está com aquela barriga gigante, está na praia, passa uma mulher obesa e ele diz assim, nossa, baranga. Esse homem não tem espelho, né? Assim, né? Exatamente. Mas o que dá esse lugar de avaliador para as mulheres é a prateleira do amor. Então, isso marca uma hierarquia que é muito ruim para as mulheres. Não, é ruim demais. E você falou aí, você citou a Pequena Sereia, a Bela e a Fera, mas pelo que eu me lembro aqui, todos esses contos infantis colocam essa mulher, né, como uma princesa que espera ser salva por um homem, por um príncipe encantado. Isso também é uma questão que culturalmente a mulher vai absorvendo essa informação? Sim, então, existe a antropologia das emoções, que é um campo que é muito fértil, que eu acho bem interessante, que mostra como é que as emoções são configuradas culturalmente. Então, você não precisa pensar para aprender a sentir. Isso também é estimulado pela mídia. Então, filmes, desenhos, músicas têm um papel fundamental. Por isso que essas mídias têm um poder tão forte, porque quando você vê, você já está pensando daquela maneira, mas você não reconhece. Por exemplo, os bichinhos, né, cantam para a Pequena Sereia uma musiquinha que diz assim, olha, você precisa aprender a se calar, porque só as bem quietinhas vão se casar. Sério? Então, o que esse desenho está ensinando? Que a coisa mais importante na vida de uma mulher é se casar. E para uma criança, né? Que está em formação, que ainda está conhecendo o universo, está conhecendo a vida. Mas veja, Renata, as músicas sertanejas não estão longe disso. As músicas que fazem mais sucesso, e a gente tem que relembrar para quem está nos assistindo, que faz muito mais sucesso com o público feminino. Então, são as músicas que exaltam o papel dela como a mulher inesquecível. Elas adoram ouvir isso dos homens. Você é inesquecível, você é única, você é diferente de outras mulheres. Como se, eu não conheço muito, enfim, não gosto muito de música sertaneja, mas todo respeito para quem gosta. Mas deve ter muito essa questão assim, eu te traio, mas eu amo você, é uma coisa assim? Aí tem uma outra coisa. Às vezes aparece também, essa foi uma das categorias, né? Que é a especial e aquela que é traída. Então, eu sou a escolhida para casar, você é a amante. Nossa. Então, só que tem um ponto que isso aponta para a prateleira do amor. Se a gente se subjetiva na prateleira, então a gente se subjetiva numa relação umas com as outras pela rivalidade. Porque se eu quero ser escolhida, ou eu quero brilhar mais que a amiguinha, ou apagar o brilho da colega. E quem é que lucra com a briga entre as mulheres? Com a rivalidade? Claro! Aí você vê a atual e a ex brigando, você fala, deve ser o Brad Pitt. E é um perebado. Né? Os meninos gostaram aqui do perebado. Vai ficar, né? Como fazer para a gente tentar... É claro que é uma cultura de séculos que a gente está falando, né? Mas como fazer para a gente tentar mudar essa história? O empoderamento da mulher, né? Uma palavra que está tão na moda. Sim. Ela entra também nessa mudança de lógica? Então, excelente pergunta. A gente tem várias frentes para mudar a cultura, mas a mais importante é a educação. Então, a gente tem que trabalhar outras formas de vir a ser para as meninas. Então, estimular meninas para elas se identificarem com outras possibilidades, ser cientista, ser desbravadora, aprender o sentimento de solidão sem se sentir solitária, que não é algo estimulado para as meninas. Quer dizer, é possível você ser feliz, o amor é uma opção. Se você conhecer um cara legal e falar, esse vale a pena eu me casar, tá ótimo. E outra, não é ninguém que vai me fazer feliz. Eu também não posso colocar esse peso no outro, né? Sim. Eu tô feliz por algo que está interno em mim. Ou eu tô feliz ou infeliz, eu não posso responsabilizar ninguém também por isso. E outra coisa, redescobrir a relação com as mulheres, né? Uma coisa importante que eu estava falando da prateleira é a rivalidade. Então, aprender o sentimento que hoje se fala muito, que é da sororidade, Sim. que é uma relação de apoio, de amizade, de construção de emoções positivas e não de competição.
Com certeza. Um ponto que eu acho importante também dentro da prateleira, desse ideal estético, você perguntou do empoderamento, é que tem sido muito divulgada a ideia do empoderamento pela beleza. Então a gente diz assim, hoje a gente teve Miss Indígena, Miss Negra, é muito importante ter representatividade, eu concordo plenamente. Mas se você pensar, isso é uma forma de trazer uma certa ideia de democracia para a prateleira, mas não de desconstruir. Porque o que continua valendo é a ideia de que para você valer como mulher, você precisa se esforçar para ser bonita. Você pode ser a mulher mais incrível, mais maravilhosa, super bem sucedida, ser uma, sei lá, juíza. Não interessa. Se você estiver na praia e estiver gorda, estiver com celulite, nossa, essa mulher não tem vergonha na cara. Entra numa faca, vai para uma academia. O que se vende é... Não tem essa cobrança dos homens. Nenhuma. O que se vende é a ideia de que uma mulher só não é bonita se ela não se esforça. Não se cuida. E para isso ela tem que consumir produtos e produtos e produtos. Quer dizer, é uma rede, né? Sim. É uma rede. O empoderamento pela beleza, ele, digamos assim, ele pode ser um ponto necessário para fazer um caminho, mas ele geralmente, se fica nisso, é um empoderamento colonizado. Concordo. Em uma prisão também. E olha, a gente lembra que esse programa ele é gravado, mas você também pode participar com comentários e sugestões de entrevistas. Anote o nosso WhatsApp 99976-9204. E agora a gente faz mais um breve intervalo, o último. Não saia daí, eu espero você. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre o olhar da sociedade sobre a mulher. Nossa entrevistada é a psicóloga Valesca Zanello, da UNB. Valesca, eu queria que você falasse com a gente aqui sobre um tema também que é muito importante. A gente vai falar um pouco sobre as redes sociais, sobre essa massificação, sobre esse padrão, né, que inclusive você falou um pouco, sobre essa coisa idealizada, que a mulher precisa ser assim, precisa ter o corpo assim. Mas você está fazendo um estudo que é sobre analisando os WhatsApps masculinos. Como é que é isso? Exatamente. Então, essa ideia surgiu porque é muito difícil entrar naquilo que a gente chama da casa dos homens. Os homens, eles têm um tipo de silêncio que é o silêncio cúmplice. Isso é muito importante. Então, mesmo quando o homem discorda daquilo que o colega faz, dificilmente ele dedura ou ele começa a brigar com aquele colega. Então, assim, a dificuldade de entrar na casa dos homens me fez pensar, como entrar nos WhatsApp? E eu tenho dado palestras no Brasil inteiro, e aí alguns homens se apresentaram e falaram, não, eu topo ser um espião na casa dos homens. E eu fiquei 6 meses recebendo tudo que eles compartilhavam no WhatsApp. E, Renata, é horrível, é nojento. Em geral, qual é a grande questão no WhatsApp? A objetificação sexual das mulheres. Então, o que os homens aprendem? Que ser homem é não ser uma mulherzinha. E a relação que eu estabeleço com as mulheres é uma forma de domínio pela objetificação. E um homem interpela o outro o tempo inteiro. Então, por exemplo, se algum homem posta lá uma mulher nua, e aí, nossa, gostosa, tarará. Se um homem fica muitos posts sem comentar, alguém já posta outra mulher nua e diz assim, isso aqui o fulaninho não vai gostar. Então, a Uma espécie de bullying também ali dentro, né? Não, totalmente. Lembra, quem avalia os homens são os próprios homens, não são as mulheres, tá? Então, tem a broderagem na casa dos homens. Essa objetificação tem algumas características. Entre elas, a primeira, a lipofobia, o horror à mulher gorda. Então, a mulher gorda é vista como a última opção. Não peguei ninguém, então não dispenso, né? Já que sobrou a gorda, eu vou pegar a gorda. A gorda é vista para usar e jogar fora. Ou ser risível. Então, tem vários filminhos assim, do cara transando com a mulher gorda e, de repente, ela estoura. Aí todo mundo kkkk. Segundo, é extremamente racista. Então, existe um valor dos corpos, das vaginas e dos peitos. Então, geralmente, o rosa, branco tem mais valor. Terceiro, é etarista, mulheres velhas. E aí a gente mostra como a prateleira é democrática no sentido de que é ruim para todos. Todo mundo, se viver bastante tempo, vai envelhecer. A ideia da velhinha é que eu vou pegar a velhinha se, digamos assim, não tiver uma outra opção. E aí a frase é, quem dispensa é exército. Isso apareceu em vários posts. Então, esse é um ponto importante. Ser homem é dar a prova dessa virilidade sexual. E mesmo em temas sérios, na época da queimada da Amazônia, um dos posts compartilhado era a virilha de uma atriz famosa, na década de 80, com pelos, e depois, olha, até a virilha da fulaninha está desmatada. Então, essa objetificação serve para tudo, para política. É uma coisa muito infantil, venhamos e convenhamos, né, Valesca? Olha, é muito infantil, mas é muito violenta. Inclusive, uma das coisas que é estimulada dentro do WhatsApp masculino é principalmente a brincadeira com as violências. Eu tenho um exemplo que eu acho, para mim, eu achei muito chocante, que era uma foto do Bruno, do goleiro, do feminicida,
com a atual namorada e do lado tinha uma fila de cães com bacias de alumínio. E aí escrito embaixo, Bruno está de namorada nova. E isso era motivo de riso. Então, também se estimula muito a ideia do gaslighting, né? Para quem está nos ouvindo e não sabe o que é gaslighting, é aquela coisa que a mulher encontra uma marca de batom na camisa, uma camisinha não sei aonde, e aí o cara fala, você está ficando louca? Inverte e faz a mulher começar a duvidar da percepção e da saúde mental. Isso é estimulado nesses grupos. Então, um exemplo era uma mulher de short bem curtinho, enfiado na bunda, passando na frente de uma Kombi. E aí vinha com um áudio, o cara dizia assim, gente, eu estou morrendo de rir aqui. Estava com a fulana, com a esposa, e ela começou a dar um chilique e tal, achando que eu estava olhando para a bunda dessa mulher. Aí tinha foto da mulher. E aí eu falei, que isso, fulana? Eu estou olhando, eu estou impressionado, mas é porque eu nunca vi uma Kombi com roda de Opala. Aí todo mundo, kkkk. Então, pois é, então são pedagogias afetivas. As redes sociais são tecnologias de gênero. E isso adoece a mulher. Com certeza, mas isso também tem um impacto na mulher, na prateleira do amor. Por quê? Eu falei que a prateleira ela é mediada por um ideal estético. Então, muitas mulheres, às vezes, se auto-objetificam para terem chance de serem escolhidas na prateleira. E, na verdade, isso é um jogo perverso, porque quando ela se auto-objetifica, a chance dela ser escolhida para uma relação afetiva é pequena. Porque isso já é desconstruído dentro da masculinidade, entende? Então, esse é um ponto muito importante. Tem um desencontro aí muito grande. Sim, e na verdade os homens também estão entrando em crise, porque essa superficialidade de você enxergar o outro, né, de você enxergar uma mulher, enfim, pelo corpo dela, isso na verdade não só as mulheres estão adoecendo, os homens também estão adoecendo. Porque a gente não consegue mergulhar na profundidade do outro, que é o que vale. Sim, só que aí tem uma grande questão. Eu acho que sim, acho que os homens estão muito adoecidos, as masculinidades são adoecedoras, tanto para eles mesmos, mas também para quem convive com eles. O Brasil é o 5º país em feminicídio, é um dos países com maior índice de estupro. Também a gente tem casos de um genocídio da população negra, e essa é uma metáfora que eu gosto muito de usar. Quando a gente fala, por exemplo, da dengue, a gente não foca na população-alvo só, a gente foca no vetor, a gente combate o mosquito. Por que quando a gente tematiza a violência no Brasil, a gente só fica na mulher vítima, na população negra? Quem é o vetor da violência? São os homens. Quem tem matado no Brasil são os homens. E aí eu acho que é importante compartilhar com quem está nos assistindo. A morte ou a violência contra a mulher é a pontinha do iceberg. A música, o WhatsApp, as piadinhas estão na base do iceberg. E aí vem uma coisa muito importante para os homens. Não tem como a gente combater o machismo no Brasil sem a participação de vocês. Se vocês não romperem com a cumplicidade, isso significa tretar no grupo de WhatsApp. Ô, meu caro, por que você está postando isso daqui? É disso que a gente precisa. A gente precisa do homem, não é no palanque lá, falando que apoia o combate da violência. Não, a gente precisa do homem falando, ô, meu querido, você não está pagando a sua pensão alimentícia. Tem coragem para fazer isso. Exatamente. É importante que se tenha. Então, para os homens que estão nos assistindo e pensando, eu não sou assim, gente, que maravilha. Então, comecem a mudar os amigos de vocês. Porque eu tenho certeza que muitos amigos de vocês funcionam dessa forma como eu estou falando. Sim, e às vezes um alerta é o suficiente para aquele cara que está fazendo isso, para a ficha dele de repente começar a cair, né? Sim, e o machismo, no final, é ruim para todo mundo, mas é muito pior para as mulheres. Maravilha, que bom poder falar com você aqui. Uma última coisa, dá tempo aí, Neto, a gente falar uma coisinha? Queria falar um pouco sobre essa questão da rede social também, não especificamente do WhatsApp, que assim, nós mulheres somos bombardeadas também, né? Com outras mulheres, com corpos perfeitos, que muitas vezes é Photoshop e tal. Então entra um pouco da questão da sororidade que você estava dizendo, né? E talvez a gente começar a valorizar outras coisas que são muito mais importantes. Sim. Então, isso fortalece a ideia do ideal estético na prateleira do amor, e que é sempre da ordem do impossível, ou seja, é um corpo impossível de ser atingido. Mas uma coisa que eu acho bem importante é que isso é uma tecnologia de gênero para manter a gente insatisfeita com a gente mesma. No Brasil, uma média de consumo das mulheres brasileiras em todas as classes sociais é de 20% do que elas conseguem receber de salário com produtos de beleza, que vai desde o Jequiti, né, ou de produtos mais baratos, a produtos chiques. Gente, é muita coisa, incluindo aí perfume, desodorante, maquiagem. A gente poderia fazer muita coisa. O Brasil é um dos países que mais consome cirurgia plástica. E isso tem a ver... menos lê, né? Exatamente. E isso tem a ver com essa ideia de que eu preciso me fazer passível de ser escolhida. Tá? Então, assim, é desconstruir essa prateleira. Sim, sim. Temos que romper com isso. Parabéns.
Quem quiser comprar o seu livro, como é que faz? Tem na Amazon, consegue encontrar no Google, muito fácil. Só jogar o nome do livro, o meu nome, você encontra o link para comprar. Maravilha, adorei o nosso bate-papo, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui. Quero ter você aqui mais vezes para a gente conversar, nos aprofundar um pouco mais sobre esses assuntos que são tão importantes para toda a sociedade. Sim, né? Obrigada, Renato, foi ótimo. Foi ótimo, obrigada, viu? E o Band Entrevistas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e companhia. A gente volta a se encontrar no próximo sábado. Eu espero você. Até mais, tchau, tchau.